Olá, alunos da disciplina de Fundamentos da Economia. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo Parma e nós vamos, dentro dessa disciplina, passar por 4 estudos dirigidos que nos levarão ao mundo das ciências econômicas aplicadas a, claro, o seu curso. É um prazer estar com vocês, nós podemos nos encontrarmos nessa disciplina, a qual eu tenho a minha formação também. Meu mestrado é em economia e com isso eu me sinto muito à vontade em conversarmos aqui nos nossos vídeos, nos nossos estudos dirigidos e em sala de aula sobre os vários aspectos das ciências econômicas. Tá? Então, é um prazer estar com vocês e sejam todos bem-vindos a essa nossa disciplina, por onde passaremos por os princípios básicos da economia, falaremos sobre como a economia funciona, microeconomia, macroeconomia, e com isso, nosso grande objetivo aqui é para que você possa entender como a economia afeta o dia a dia das pessoas e o dia a dia das empresas. Esse é o nosso grande objetivo com esse nosso curso de Fundamentos da Economia. Como que tudo aquilo que eu ouço na televisão, a tal da oferta e a demanda, aumento da taxa de juros, redução da taxa de juros, como que todo esse processo que para mim é muito complexo, eu não compreendo tão bem, aqui nós vamos destrinchar, nós vamos entender, nós vamos ver como que ele traz impacto para a vida do cidadão comum. Então, novamente, seja bem-vindo ao nosso curso de Fundamentos da Economia. Tá? Então, de forma geral, é isso. Nós passaremos por 4 estudos dirigidos. Esses estudos dirigidos serão o primeiro e o segundo para termos uma base firme de conceitos básicos e princípios econômicos. Depois nós temos um estudo dirigido que é o terceiro, voltado para a microeconomia, basicamente oferta e demanda, e um quarto e último estudo dirigido voltado para macroeconomia, e aí nós falaremos sobre produção, inflação, desemprego e outros juros, moeda e outros assuntos que são adequados à macroeconomia. Então, passaremos por todo esse processo. Como a disciplina diz, não é uma disciplina de aprofundamento, mas uma disciplina de fundamentos. Com isso, nós vamos ter noções gerais e básicas da economia, porém suficientes para compreender outros fenômenos da gestão e do dia a dia das pessoas e das empresas no que tange o homem econômico. Ok? Muito bem. Nosso primeiro estudo dirigido, nós temos como princípio e objetivo apresentar a economia e as suas definições mais essenciais. Primeira definição de economia. Definir com exatidão, com tranquilidade que a economia é algo difícil, né? Porque você vai encontrar várias definições em livros, em materiais, em discussões. O que nós temos que saber é que a economia, na sua forma, na sua etimologia, ou seja, de sua origem, tem o princípio vem do grego e tem como base eco, que seria casa, e nomia, que pode ter com a tradução livre como arrumar, organizar. Então, economia é arrumar a casa. Porém, uma definição ainda que não reflete bem o que seria economia. Então, vamos andar um pouco mais. Economia, no passar dos anos, ela se compreende como um estudo, uma ciência social. Então, tem princípios de ciência, testes, análise de causa e efeito, simulações e comprovações, experiências, é uma ciência. Pode ser sistematizada e pode ser estudada. Qual que é o objetivo dessa ciência? As relações humanas no que tange a escassez de recurso para
o seu desenvolvimento e bem-estar. É uma definição. Também podemos definir a ciência social, que avalia a produção, a circulação e o consumo das pessoas, de mercadorias e riquezas, pelas pessoas. Então eu tenho aí outra definição. Eu posso definir como economia a ciência social que estuda a produção, a circulação e o consumo de bens e serviços. Muito bem. Ou de fatores de produção? De certa forma, todas estão certas. Mas nós poderíamos sintetizar a economia como sendo a ciência social, avalia a sociedade, que estuda as relações humanas de produção, circulação, consumo, de tudo aquilo que é escasso. E aí nós vamos para um outro conceito importante, que é o conceito de escassez. Ok? Conceito importantíssimo, está no nosso estudo dirigido, que nós vamos analisar o que é escassez. E essa definição de escassez, de economia e escassez, é do nosso livro base, que vocês vão ver nas nossas referências biográficas. Eu vou mostrar em sala de aula também, que é o livro do Gregory Mankiw. Gregory Mankiw define economia como sendo o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Ó, Léo, escasso, sim, importante essa análise. Porque aquilo que não é escasso não merece um estudo de produção, circulação, troca, né? Porque as pessoas têm abundância, não há troca, e basicamente não há uma escassez necessária para ser estudada. Porque a escassez nos levará a avaliar como utilizar este recurso para o melhor emprego e melhor bem-estar da sociedade. Por isso que eu estudo o que é escasso, para saber como empregar de forma mais adequada para o bem-estar da sociedade, ok? Então, a escassez, o conceito de escassez, é basicamente o conceito daquilo que é necessário, desejável para o ser humano, porém nós não temos em grande quantidade, ok? Escassez é aquilo que eu preciso como recurso para produção, construção, meu bem-estar, porém não tem quantidade tão infinita de tal forma que eu preciso de fazer escolhas. Vou dar um exemplo de algo que é escasso. O tempo. O tempo é escasso. Eu não tenho todo o tempo do mundo. Por isso, devo analisar e estudar para que eu possa empregar o meu tempo naquilo que trará maior benefício para mim e para a sociedade. E, de forma geral, aquilo que é mais escasso e tem maior utilidade passa a ser mais necessário de estudo e logo mais difícil de se negociar, logo mais caro. Ou seja, eu preciso de mais recursos para conquistá-lo. Um exemplo clássico do livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith, pai moderno da economia, é o paradoxo da água e dos diamantes. O que diz Smith nesse paradoxo da água e dos diamantes? Sabendo que a água é mais necessária para a vida humana e mais essencial para a vida humana do que os diamantes, o que faz os diamantes muito mais caros do ponto de vista de preço, de dispêndio, do que a água?
Ora, a resposta está na discussão anterior, a escassez. Aquilo que é mais escasso tende a ser a mais cara. E aí no nosso material nós vamos ver esse paradoxo muito claro, a explicação dele. Os diamantes, por serem mais raros, mais escassos, mais difíceis, e as pessoas procurarem mais ele, logo ele terá preço muito maior do que a água, apesar da água ser um bem essencial, mas é um bem que não é tão escasso quanto os diamantes. Isso consiste aí o paradoxo da água dos diamantes do grande Adam Smith. Diante disso, a economia então começa a fazer o estudo dos seus recursos escassos. Por quê? Para responder algumas perguntas muito simples. Ora, se é escasso, eu preciso empregar com eficiência. O que é eficiência? Menos recursos e mais ganhos. Menos custos e mais benefícios. Menos esforço e mais benefícios. Isso é eficiente. Quanto menos empregar recursos e mais retorno me der, maior será a eficiência. Então, se o recurso é escasso, eu tenho que buscar a maior eficiência possível para que eu possa utilizar esse bem que é tão difícil de conseguir. Por isso, a economia vai perguntar: com os recursos escassos que eu tenho, o que eu vou produzir? Quanto eu vou produzir? Suponhamos que eu sou um país, eu estou no Brasil, obviamente. Os cofres públicos estão cheios lá. Eu posso gastar o dinheiro todo dos cofres públicos com armamento para as Forças Armadas? Ou eu deixo as Forças Armadas sem nenhum recurso e vou pensar apenas no social, dando comida às pessoas que passam fome nesse país? É um questionamento. Então, o que eu faço com esses recursos? Armas ou manteiga? Que é uma outra reflexão do passado da economia. Projetos sociais, de assistência, Bolsa Família, ou investir em educação e em esporte? Investir todo o dinheiro em educação e a saúde? Então é uma reflexão. Ok? Eu uso para quê? E quanto? Em qual proporção? Não pode ser tudo para um lugar só, tem que ter divisão. Outra pergunta importante quando eu tenho esse recurso escasso é: como eu vou produzir? Porque eu tenho que produzir de forma eficiente, de forma adequada, os melhores métodos possíveis, para que eu não possa desperdiçar recursos. Então, como? Como essa comida vai chegar aos lares? Como a educação chegará aos brasileiros? Como as armas serão compradas? Quais armas comprar, já que eu decidi que vou comprar armas para o exército? Eficiência. E por último, para quem eu vou produzir? É para todo mundo? Todos irão comprar? Todos irão consumir? Todos irão utilizar esse recurso? Eu vou focar primeiro em quem? Quem precisa primeiro? Quem necessita primeiro? Quem tem mais? Então são perguntas, reflexões que a economia, através dos seus estudos científicos, buscarão responder. Ok? Então, eu tenho aí já uma reflexão grande do nosso primeiro estudo dirigido. Ok? Então, este é o objetivo e definição da economia. Vamos ver um exemplo prático, então. Como que eu aplico a economia no meu dia a dia? Importante exemplo. Suponhamos que você trabalha e você tem um determinado salário limitado. E você tem que fazer escolhas. Você vai estudar, você não vai estudar, você vai comprar uma moto, você vai comprar um carro, você vai aplicar o dinheiro, você vai gastar com o seu divertimento, com lazer, com roupas, você vai beber ele com os amigos. É uma definição econômica, o que fazer com o seu recurso escasso chamado salário.
E obviamente a economia vai justificar que a melhor forma de usar o seu salário é a forma mais eficiente, aquela que trará maior bem-estar e maior recompensa para você e para a sociedade, de forma que você não se arrependa, né? Então, você pode, não, eu vou estudar, vou aplicar isso para estudo, porque lá na frente eu vou colher frutos muito maiores, esse dinheiro vai me trazer maior eficiência e eu vou ter grande retorno. É uma escolha econômica. Ok? Essa é uma definição importante, porque o seu recurso, o salário, é escasso. E faça uma reflexão importante para você. Você tem um recurso tão quanto escasso quanto o seu salário, e talvez mais importante do que o seu salário, que é o seu tempo. O seu tempo tem que ser empregado de forma eficiente e que lhe traga bem-estar e que lhe traga retorno. O seu tempo também é um bem muito escasso para você. Muito bem. Então veja que a economia está dentro do nosso dia a dia. Não tem como fugir. Isso seja no dia a dia meu, isso seja no dia a dia das empresas, ou seja no dia a dia dos governos. Qualquer que seja o ente, a organização, a economia está presente. Muito bem, fechamos então essa primeira parte do nosso estudo dirigido.